Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus ilumine nossos corações. Que os bons espíritos nos dêem a inspiração necessária para transmitir o assunto de hoje. Eu trouxe aqui mais uma vez para nós comentar sobre mediunidade, sobre a diferença entre mediunismo e mediunidade. E sempre paira sobre nós alguma dúvida sobre esse assunto, apesar de ser tão comentado. Quando se fala em mediunidade, normalmente as pessoas se voltam para o espiritismo, mas esse dom não é só do espiritismo. Nós encontramos ele em todas as religiões, encontramos médiuns em todas as religiões. E também até naqueles que não participam de nenhuma religião, porque a mediunidade está em toda parte. Se nós consultar os antigos livros, como a Torá e a Bíblia, nós vamos encontrar lá muitos fenômenos mediúnicos. Os profetas, por exemplo, faziam premonições, alguns deles tinham visões, ouviam vozes. Moisés, que era médium de manifestações físicas, Saul, que falava com o espírito de Samuel através de uma pitonisa, Pedro, Tiago e João, que eram videntes e viram Elias e Moisés quando falava com Jesus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17. E nos Atos dos Apóstolos, nós temos um fenômeno de sinerusia. O que é isso? É aquela parte que quando os discípulos estavam reunidos, festejando o dia de Pentecostes, começaram a ver luzes que caíam sobre a cabeça deles, tipo raios que caíam sobre eles. E a partir dali eles começaram a falar em línguas diferentes. A doutrina espírita explica que esse fenômeno ocorre por causa da que nós reencarnamos muitas vezes em diversos países. Nós somos espíritos milenares. Não iniciamos aqui no Brasil. Muito antes de haver o Brasil, nós já existíamos. Então, onde é que nós reencarnaríamos? Em outros países. E nesses países nós aprendíamos o idioma falado naquele país que nós reencarnamos. E isso fica registrado em nosso perispírito, podendo ser acessado pelos espíritos. Divaldo Franco conta que um dia ele estava fazendo uma palestra em Joanesburgo, na Alemanha, e de repente começou a falar em alemão, uma língua que ele desconhecia. Mas o que é mediunismo? Mediunismo foi uma palavra criada por Emmanuel para diferenciar as práticas primitivas da mediunidade. Porque naquela época, os médiuns usavam trajes especiais, praticavam rituais e utilizavam amuletos e outros ornamentos. E o Espiritismo não usa ritual. O Espiritismo não usa amuletos nem trajes especiais. Usa a mediunidade como um atributo divino para fins de pesquisa e para praticar a caridade e o amor ao próximo. E através da mediunidade, nós aprendemos que somos espíritos imortais, que a vida não acaba na sepultura. Isso traz um grande conforto, um alívio para aqueles que perdem seus entes queridos. Qual o conforto maior para uma mãe que perde um filho, ao saber que ele continua vivo e que possivelmente ela poderá reencontrá-lo novamente? Infelizmente, também existem os charlatões e os mistificadores, médiuns inescrupulosos que usam a mediunidade em proveito próprio para ganhar dinheiro. Exploram as pessoas com promessas de curas milagrosas que não acontecem. Por isso, João alertou, conforme está no capítulo 4, versículo 1.
Meu bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. E quem são esses falsos profetas? Muitos deles nem médiuns não são. Existem aqueles que se aproveitam da curiosidade das pessoas, pessoas que querem ouvir previsões do futuro, que querem saber se vão ganhar dinheiro, se quer saber se seu cônjuge está lhe traindo. E eles se aproveitam da ingenuidade dessas pessoas para, muitas vezes, causar a destruição de lares e de famílias. Mas todos nós, todas as pessoas têm um pouco de sensibilidade mediúnica. E foi por isso que Jesus disse, conforme está em João também, no capítulo 14, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porém, para muitos, a mediunidade ainda não desabrochou. Ela está guardadinha lá dentro do seu interior, como se fosse uma sementinha, à espera de ser plantada, à espera de chegar o seu tempo para reflorescer. Para isso, é preciso plantá-la, é preciso adubar a terra, é preciso cuidar a plantinha, cuidar das pragas, para que as pragas não destruam essa plantinha. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec disse que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médico. E aqui eu pergunto, quem nunca teve a impressão que existia algum espírito perto de si? Quem nunca sentiu um calafrio quando chega em algum lugar desconhecido, uma sensação agradável, ou às vezes um momento de tristeza inesperada, um momento de alegria sem saber o motivo? Tudo isso são sensações mediúnicas que as pessoas sentem, mas não se dão conta. Quem nunca sentiu o perfume de uma flor, num local onde não existia nenhuma flor? Quem nunca foi envolvido por uma sensação ruim e de repente recebe uma notícia que alguma pessoa, um ente querido, está passando mal ou que faleceu? Quantas vezes a gente está pensando em alguém e toca o telefone, a gente vai atender e é exatamente aquela pessoa que nós estávamos pensando. E, portanto, todos nós temos um pouquinho de mediunidade. Porém, conforme Kardec, usualmente só são considerados médiuns aqueles que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes com certa intensidade. É o que nós chamamos de médiuns ostensivos. E para fim de estudo, Kardec classificou os médiuns ostensivos em diversos tipos. E os mais conhecidos são os médiuns de efeitos físicos, como era Moisés, conforme eu falei no início de nossa conversa, que são aqueles que exteriorizam o ectoplasma. E através desse fluido, os espíritos conseguem provocar ruídos, movimentar objetos, fazer levitações. É o que ocorre nas chamadas casas mal-assombradas, quando caem pratos, caem talheres, batem portas ou janelas. Mas para que isso aconteça, é necessário que exista algum médium de efeitos físicos naquela casa ou nas proximidades. Existem também os médiuns sensitivos ou impressionáveis, que esse é o tipo mais comum. Raras são as pessoas que não sentem a presença dos espíritos. Às vezes por um arrepio, às vezes por um momento de alegria, como eu falei antes. E nessa classe também estão os médiuns inspirados. Normalmente os oradores são médiuns inspirados, aqueles que falam de improviso. E eu tenho colegas aqui no centro que dizem que preparam uma palestra e que quando vão fazer a palestra dizem um monte de coisa, menos aquilo que tinham preparado. Então isso aqui vem de encontro com o que disse Jesus em Marcos, no capítulo 13. Quando vós conduzir a falar, não estejais solícitos de antemão do que haveis de dizer. Falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós que falais,
mas o Espírito Santo. Então, aos médiuns, aos oradores da nossa casa, não precisa se preocupar tanto com aquilo que vão dizer, né? Porque normalmente vem a inspiração necessária, principalmente quando há um público, e nesse público existem pessoas que têm a curiosidade de conhecer alguma coisa. Outros estão necessitando de ouvir uma palavra divina. E essa inspiração vem através do orador espírita, através do médium, trazendo para as pessoas aquilo que estão necessitando naquele momento. Também nós temos os médiuns videntes e audientes, que são aqueles que ouvem ou escrevem. Esses podem ser mecânicos ou inspirados também. Inspirados quando eles recebem a intuição daquilo que vão dizer ou vão escrever e escrevem no papel. E são mecânicos quando os espíritos tomam as suas cordas vocais e produzem um som. Ou tomam a sua mão e escrevem através da mão do médium. O médium não sabe o que está escrevendo. Portanto, ele pode até escrever com os olhos fechados, como fazia Chico Xavier, né? Chico Xavier colocava a mão em frente aos olhos e escrevia. Também nós temos os médiuns curadores, que são capazes de fazer curas através de cirurgias espirituais ou só com a imposição das mãos. E existe outra quantidade indefinida de médiuns que nós não temos tempo de falar em todos eles aqui durante esse nosso pouco tempo que temos de pronunciamento. Então, para não nos alongar mais, nós já vamos dar de imediato ao nosso passe, né? Vamos nos preparar para o passe. E quem quiser saber mais um pouco sobre a mediunidade, eu sugiro que leiam o livro dos médiuns de Allan Kardec. Então tá, meus irmãos, nesse momento então, como já falamos da inspiração, aquilo que nós estamos recebendo neste momento para transmitir para vocês, que possam, fechando os olhos, lembrar de Jesus, o nosso maior de todos os médiuns, que passou pela terra. E ele, neste momento, através de seus benfeitores espirituais, de seus mensageiros que já se encontram em nossa casa, trazendo o conforto espiritual para cada um daqueles que necessita e que neste momento está precisando receber. Para aqueles que se encontram em seus lares, que possam estar recebendo neste momento esta bênção que todos nós aqui estamos recebendo. E assim, nós damos por encerrado o nosso trabalho dessa noite. Obrigado a todos. E a